Olá pessoal, conforme combinado, essa é a nossa primeira aula. Vamos abordar aí os conjuntos numéricos e posteriormente faremos um exercício motivacional, ok? Vamos começar primeiramente apresentando os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que aparece é o conjunto dos números naturais. Foram construídos para fins de contagem. A gente começa a contar os objetos, 1, 2, 3, enfim. Então, pegando alguns exemplos aqui de números naturais, 0, 3, 7, 152, enfim, é um conjunto infinito. Aqui é somente uma representação para a gente organizar essa ideia da construção dos conjuntos numéricos. Então, foram construídos para fins de contagem e a gente contava objetos. E aí houve a necessidade das operações comerciais, né, de pagamentos e recebimentos, e aí surge o conjunto dos números inteiros, que vão aparecer números negativos. Então, pegando alguns exemplos aí, por exemplo, o menos 5, lembrando que o menos 5 ele faz parte do conjunto dos números inteiros, mas não faz parte do conjunto dos números naturais. Menos 47, enfim. Todo elemento que está no conjunto dos números naturais é também um elemento do conjunto dos números inteiros, mas a recíproca não é verdadeira. Nós temos elementos que fazem parte do conjunto dos números inteiros, mas não faz parte do conjunto dos números naturais. Muito bem. Continuando, a gente precisa agora fazer divisões, né? A gente precisa fazer divisões de herança, né, divisões de objetos, e às vezes o cálculo não é exato. Aí a necessidade da introdução do conjunto dos números racionais. Basicamente são as frações, podendo também ser apresentado na forma de um número decimal exato ou com uma dízima periódica. Pegaremos alguns exemplos. A fração 2/3, ela é um número racional, mas não é inteiro e também não é natural. Pegaremos aqui o menos 4/7. Podemos pegar números com decimais exatos, por exemplo, 0,42. Esse 0,42 é um decimal exato, podemos transformá-lo em fração, 42 centésimos. Podemos pegar aqui também dízimas periódicas, por exemplo, 0,4, 4, 4, infinito. Podemos transformar esse número também em fração, 4 nonos. Muito bem. Note que os elementos que estão aqui dentro dessa região são elementos do conjunto dos números racionais, mas não são inteiros e não são naturais. Mas qualquer elemento que esteja aqui dentro, por exemplo, o número 3, ele é natural, ele é inteiro e ele é também racional. Ok? Muito bem. Aí temos a necessidade de fazer medições. E o conjunto dos números irracionais não é permitido uma medição. Por exemplo, como é que eu vou medir com uma régua raiz quadrada de 2? Nós não sabemos a quantidade de números que tem depois da vírgula, é infinito. E não tem uma dízima periódica. Então, surgem os números irracionais que têm uma grande quantidade de elementos. Vamos pegar aqui alguns exemplos e a representação dele é o conjunto dos números reais, retirando os racionais. Por exemplo, raiz quadrada de 3. Por exemplo, π. Pode ser raiz quinta de 8. Agora, muito cuidado. Se a gente pegar, por exemplo, a raiz quadrada de 9 ou raiz quadrada de 16, é 4. E 4 é um número natural. Então, não é porque tem raiz quadrada que vai ser número irracional. Pode ser que essa raiz quadrada seja exata. Então, faz parte dos números naturais. Então, aqui alguns exemplos dos números irracionais. Fechando todos esses conjuntos, os números reais. Então, até aí a gente estudou todos os números relacionados ao conjunto dos números reais. Agora a necessidade da introdução do conjunto dos números complexos, representado pela letra C, e a gente vai pegar alguns exemplos. Temos aí, por exemplo, o 3 mais 2 vezes i. A gente vai trabalhar com a unidade imaginária i. A gente vai mostrar
por que que ela tem que ser utilizada quando a gente for extrair raízes de números negativos. Então, esse é um exemplo de um número complexo. Outro exemplo, menos 5 mais 2/3 vezes i. Sempre teremos a parte real e a parte imaginária. Veremos isso na sequência das aulas. O número complexo ele pode ser, por exemplo, o próprio i. Pode ser também o menos 5i. O que a gente precisa saber é dessa unidade imaginária. Quando a gente tem a unidade imaginária i ao quadrado, ela sempre vai valer menos 1, por convenção, para a gente poder utilizar todas as estratégias, todas as fundamentações técnicas dentro do conjunto dos números complexos. Então, o i ao quadrado a gente vai identificar sendo menos 1. E aí a gente entra no exercício motivacional para a gente poder entender por que a introdução do conjunto dos números complexos. Não é só isso, obviamente, temos outras aplicações técnicas, mas esse é um dos motivos. Muito bem. Qual vai ser o exercício motivacional? Determine as raízes da equação x² mais 16 igual a 0. Muito bem. Se a gente for resolver essa questão pelas técnicas que a gente tem do ensino fundamental e médio, a gente vai passar o 16 para o segundo membro, subtraindo, então, vai ficar menos 16. Ou a gente subtrai 16 no primeiro membro e faz o mesmo no segundo membro, menos 16. Aqui a gente vai ter que extrair a raiz, x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 16. Se fosse no conjunto dos números reais, a gente para por aqui, não existe raízes reais. Como agora a gente introduz o conjunto dos números complexos, pela parte da unidade imaginária ao quadrado sendo menos 1, é isso que vai fazer com que a gente consiga extrair agora raízes de números negativos. Se i ao quadrado vale menos 1 por convenção, temos que x é igual a mais ou menos, eu vou substituir aqui no lugar de menos 16, eu vou fazer 16 vezes menos 1, que é a mesma coisa. Portanto, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16, e no lugar do menos 1, nós vamos colocar i ao quadrado. E aí a gente extrai a raiz normalmente. Então, x é igual a mais ou menos, raiz de 16 é 4, raiz de i ao quadrado é i, porque i vezes i é i ao quadrado. Então, vai ficar 4 vezes i. Temos, então, duas raízes complexas. Inclusive, a gente tem elas conjugadas. A gente vai estudar isso na parte da introdução do conjunto dos números complexos. X' é mais 4 vezes i, e x duas linhas é menos 4 vezes i. Tá aí, então, essas duas raízes complexas da equação x² mais 16 igual a 0. Se nós já temos essas duas raízes, vamos aproveitar e substituir no valor de x o valor 4i e depois menos 4i para certificar que de fato deu certo essas duas raízes. Então vamos fazer isso, vamos apagar aqui a tela para iniciarmos essa substituição. Vamos começar com a primeira raiz igual a 4i. Na equação do segundo grau vai ficar 4i elevado ao quadrado mais 16. Será que esse resultado é zero? Vejamos. Se eu tenho aqui 4 ao quadrado, fica 16, i ao quadrado, mais 16 igual a zero. Portanto, como nós já sabemos que i ao quadrado vale menos 1, 16 vezes menos 1, menos 16, mais 16 igual a zero. Ou seja,
está correto. Esse 4i é uma das raízes complexas da equação. Vamos substituir a segunda raiz, que é menos 4i. Substituindo na equação do segundo grau menos 4i ao quadrado mais 16, será que o resultado é zero? Vejamos, menos 4i vezes menos 4i dá de fato 16i ao quadrado. E aí está confirmado, porque nós já sabemos que i ao quadrado é menos 1, vezes 16, fica menos 16, mais 16, de fato é zero. E aí a gente confirma também essa segunda raiz. Ok? Então, nesse caso, a gente encerra a nossa aula. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.